Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da e-commerce. E hoje, nesse podcast, nós vamos falar de uma coisa que eu espero que seja uma realidade para todos, pós do INPE, porque eu espero que todo mundo já tenha implementado a do INPE a essa altura do campeonato. E agora o importante é falar quais são as estratégias que tem pós do INPE, como que você tira vantagem, como que você opera, como que você gera valor do INPE, não só fica compliance. Esse é o nosso papo de hoje aqui. E para isso, André, seja muito bem-vindo. Eu quero que você se apresente e apresente para quem não conhece e-commerce, quem é e-commerce e quem é o André. Legal, muito obrigado. Então, eu sou o André Barros, sou um dos cofundadores e atual CEO da e-commerce. A e-commerce é uma empresa de tecnologia que já está batendo seus 40 anos, uma senhora empresa. Já indo para os 40. Quase 40 anos. Uma incumbente. Sempre quando eu falo incumbente, todo mundo olha para mim e fala, poxa, mas você tem que trocar essa palavra. Eu acho que a incumbência traz adjetivos positivos junto com ela, né? Então, tempo de jornada, o portfólio de clientes que a gente conquistou ao longo desses 40 anos são clientes de muita longa data. Capital intelectual, né? Capital corporativo para crescer e ajudar e continuar ajudando os nossos clientes, que na essência são grandes indústrias importadoras e exportadoras que não têm o comércio exterior como atividade fim, mas tem no comércio exterior uma atividade que é missão crítica para as suas operações aqui no país. Então, são esses clientes que a gente ajuda com muita tecnologia. Então, desde o nosso D0, 40 anos atrás, a gente decidiu criar, uma palavra que não existia na época, produtos para digitalizar as áreas de Comex dos nossos clientes. E isso a gente vem fazendo até hoje. O divertido de trabalhar na e-commerce deve ser que a tecnologia não para de evoluir, né? A gente está tendo uma onda agora, óbvia, de IA muito forte. Você já teve que reinventar quantas vezes os produtos, assim, de falar, nossa, preciso jogar fora e fazer do zero. Já teve que fazer isso? 4 vezes. 4 vezes? 4 vezes, cara. E a gente... É engraçado que eu acompanhei, nós, né? A companhia ela tem um turnover baixíssimo. A gente tem colaboradores que estão lá 30 anos, fizeram carreira, começaram como estagiários e hoje têm suas famílias, assumem cargos de liderança na companhia e junto comigo construíram essa história e passaram por toda a transformação do mercado, tanto do mercado comprador, dos nossos clientes, quanto do mercado de tecnologia. Então a gente viveu lá, cara, a downsizing, né? A época dos mainframes para microinformática, olha que palavra antiga, né? Que foi quando surgiu a e-commerce, meados da década de 86, meados da década de 80. A gente pegou aquele boom da microinformática e depois já foi para plataformas mais distribuídas, 3 camadas, web. Então, a gente, ao longo da nossa história toda, a gente já teve que reescrever, desenvolver o e-commerce 4 vezes. Nossa. E é literalmente deixar o que tinha de lado. E dói, né? Porque você tem que abandonar o legado. Hoje não é possível mais, eu acho. Porque o e-commerce ele tomou uma proporção, eu costumo dizer que ele é um ERP, é um sistema robusto para a gestão de e-commerce, faz tecnicamente tudo, absolutamente tudo em termos de escopo e operações de comércio exterior que esses grandes clientes precisam para operar no país. Então, vamos abrir mão disso que a gente tem, desse legado que a gente tem, para construir algo novo, seria uma coisa assim, impensável em termos de tempo e de investimento. Né? Existem outras estratégias que a gente usa para construir novas versões e novas soluções, mas em cima de uma estrutura que já existe. E que é uma estrutura sólida, comprovada ao longo de décadas, teoricamente. Então, bom, mas o nosso bate-papo hoje é de do INPE. É do INPE. E acredito que para fazer a adequação pré-do INPE, a gente hoje tem a estratégia de do INPE falar do pós hoje, também foram feitos os ajustes na plataforma, né? Totalmente. Totalmente. Muitos ajustes. E a do INPE é interessante olhar para um viés de um grande projeto do governo. Quando a gente fala de do INPE, a gente está falando de um pedaço de uma grande transformação digital que o governo brasileiro traz para o país, a exemplo do que outras aduanas em outros países estão fazendo. Então, a do INPE faz parte de um programa chamado Portal Único do Comércio Exterior, que começou em 2014 com a DUI, que é a Declaração Única de Exportação, que substituiu a antiga Declaração de Exportação, Registro de Exportação. E esse processo, esse projeto, ele vem se desenvolvendo até hoje e vai continuar por um período ainda, que é um grande projeto de transformação digital. Esse projeto mundialmente, a OMA, que é a Organização Mundial das Aduanas, tem um conceito que é o Single Window,
né? Que é um conceito de padronizar as aduanas globalmente para que as comunicações sejam mais facilmente estabelecidas entre elas. E aí o Brasil adotou esses padrões de melhores práticas que chamou de Portal Único do Comércio Exterior. Então a do INPE é um pedaço de uma evolução que vem acontecendo há quase 10 anos já. Isso. Para quem não acompanhou, conta um pouco de como foi a do INPE, as datas e o que já está no ar. E aí a gente caminha para a estratégia na sequência. Interessante. Esse é um projeto que ainda está em evolução. Isso. Tá? Então ele teve uma primeira largada em outubro de 2024, para um número muito pequeno de indústrias, né? O governo liberou a do INPE para produção para um grupo de empresas que representava 2% da operação de comércio exterior do Brasil. E por que ele fez isso? Obviamente para ter um ambiente projeto contido. Piloto. Exatamente. É isso aí. Um MVP. Porque ele sabe dos desafios que a indústria tem. É interessante também, ao longo dessa nossa jornada de companhia de 40 anos, a gente viu como o relacionamento do governo com a iniciativa privada foi se afunilando e foi se conectando muito. Isso é muito verdade. É muito claro. Muito claro e muito verdade. Antigamente era assim, eu publicava uma instrução normativa e valia a partir da data da sua publicação. Então, entre aspas, eu vou ser um cara mais informal agora. E a empresa que se dane. Exatamente. É isso aí, cara. E o governo não sabe que o cara tem um SAP, tem uma estrutura, tem um aí. fechamento mensal, tem um fechamento trimestral, tem um freeze, período de congelamento, né? Então, o governo era alheio a essa situação. É isso toda. aí. Mas com o avanço dos anos, obviamente isso ficou inegável, essa condição da indústria ficou muito clara. Organizações foram surgindo, Procomex, que é uma organização que apoia o desenvolvimento do comércio exterior e é uma organização não governamental, isenta, e ela promove o encontro entre o governo e a iniciativa privada e as indústrias de tecnologia. Então a gente está junto nessa mesa, sentando com todos esses caras, né? Então o governo fez esse projeto de MVP claramente de forma estratégica. E, passado a virada do ano, ele sabe que tem carnaval, ele sabe que tem todos os problemas, ele ainda não virou a chave total. Ele liberou exatamente essa semana passada um comunicado de que a partir de abril... Para quem não sabe, estamos aqui na semana pós-carnaval, 10 de março. 10 de março, exatamente. Né? Começando o ano com tudo. O meu já virou a corrida, né? Mas agora, a partir de abril, o governo disse o seguinte, olha... Para todos os outros 98% de volume operacional, para todas as outras indústrias que não entraram ainda em operação com a do INPE, a partir de outubro, foi para esse grupo seleto, para todas as demais, a partir de abril, vocês vão poder usar a do INPE, mas o anterior vai funcionar ainda. Então perceba que ele está dando uma oportunidade de as indústrias fazerem pilotos, né? Isso aí, já existia um ambiente de teste, mas você sabe, né? Teste é teste, né? E ninguém vai, cara. Assim, a indústria segura, porque ela tem outras prioridades, tem a correria do dia a dia, então ela vai quando é mandatório. E agora o governo liberou mais uma chance durante o mês de abril de o mercado poder usar do INPE na vida real, já fazendo os seus registros, já valendo, mas sem a obrigatoriedade. Perfeito. O antigo está funcionando ainda. E eu acho que esse cenário, Alex, ele vai se manter por um período. Eu não sei quanto, né? Eu não vou arriscar aqui a adivinhar quanto tempo, mas ele vai se manter porque é uma operação muito complexa. Apesar de ser muito boa para o país e para a própria indústria, é uma transição complexa. Tem que lembrar que não é só a indústria que está sendo impactada pela do INPE, mas todos os órgãos intervenientes. Então, todos aqueles... Anvisa, por exemplo, as Cefaz, elas estão sendo impactadas pela do INPE porque o processo mudou e os seus processos têm que mudar também, né? Então, são autarquias, inclusive, diferentes. Né? A Cefaz estadual, a do INPE, o NPI é federal, e tem toda uma questão política envolvida nisso que torna o desafio do governo federal um desafio maior, um desafio maior para o governo de orquestrar toda essa mudança. É isso aí. Tá? Então assim, o cliente, a indústria já pode operar do INPE, sabendo que tem a retaguarda do Siscomex antigo ainda, caso haja algum problema. Vão haver vários problemas. Isso. Na abertura eu falei que a gente vai falar de pós mais do que de pró. Porque a gente já está... O que acontece? A gente, na perspectiva de uma empresa de tecnologia, a gente já está com esse negócio resolvido. É isso aí. Tá? Então, isso aí já está pronto, a gente está olhando para frente. Até para ajudar os nossos clientes a desenharem os seus próximos passos nesse cenário. Isso. Né?
Uma coisa importante é que, na medida em que o governo... E a gente encontra vários problemas. Nós, Ecomex, encontramos alguns problemas e a gente comunica isso para o governo através de um canal oficial. Olha, o cliente X do segmento óleo e gás está tentando fazer uma operação, a gente caracteriza, identifica o gap, o incidente e registra e o governo arruma, né? E outras empresas fazem isso, o governo arruma, libera pacotes de atualização e a gente vai adaptando a nossa solução à nova realidade, na medida que os releases do governo vão sendo liberados. Tá? Então, a gente já tem isso pronto, a gente está corrigindo no ongoing, que é o que vai acontecer nos próximos meses, mas a gente já está olhando um horizonte aí para frente. O INPE é um negócio que já está na nossa cabeça, passou. Então, mas é aí que eu ia comentar, apesar do nosso foco aqui ser falar do que passou e do que vem pela frente, mas conta quais são assim, os top 3 desafios que você está pegando nessa fase de implementação. Capacitação de time. A indústria, o comércio exterior dessas grandes indústrias que a gente atende é uma área grande, né? São áreas populares, muita gente trabalhando. Então, mudou, o processo literalmente mudou. Eu digo foi uma guinada de 180 graus. Mas para eu ser bem pragmático e prático, capacitação você está falando o seguinte, a mudança do processo, as pessoas não sabem fazer o processo novo. Exato, você imagina se dirige um carro automático e amanhã acorda na tua garagem um carro mecânico. Você tem que saber aquele carro mecânico. Se você aprendeu no automático... Ou vice-versa. Ou vice-versa, né? Eu dei um exemplo contrário para ser mais difícil. Né? Mas essa é a complexidade. Você vive num mundo complexo. Agora eu tenho um outro processo. É mais simples, mas é um outro processo. É um outro documento, é um outro rito de averbação, é um outro rito de autorização, é um outro tudo. E aí, o nosso software mudou, né? Então o primeiro desafio é isso, de algum jeito das pessoas treinar, as pessoas fazerem. Eles já estão sendo treinados, mas alguns usuários chaves, né? Não é realidade, mas quem opera o dia a dia é a grande massa de colaboradores da companhia. Então, essa transição de conhecimento, a transferência de conhecimento, ela vai ter que acontecer. Beleza, top 2. Uma outra coisa que a do INPE trouxe, um complicômetro, né, na largada, mas que vai ser um baita de um benefício a longo prazo, é o tal do catálogo de produto. As empresas vão ter que expor seus SKUs, 100% dos SKUs importados para o governo. E esses SKUs têm que ser carregados com uma estrutura de atributos que varia de vertical de indústria para vertical da indústria. Um trabalho extensivo que foi feito anos atrás pelo próprio governo federal, junto com as entidades de classe, para ajudar a identificar de forma mais clara possível, mais técnica possível, o que é aquele produto que você está importando. Então, o governo criou uma lista de atributos, que podem ser atributos de cor, de peso, de composição, etc., que o importador, que antes não tinha que fazer isso, passa a ter que fazer para cada uma das suas SKUs. E nós estamos falando de milhares de SKUs, às vezes dezenas de milhares ou eventualmente centenas de milhares de SKUs, que alguém vai ter que olhar muito tecnicamente. É um trabalho de uma engenharia, junto com o fiscal, junto com compras, né? Porque tem que olhar aquele produto e classificar esses atributos. Né? Porque esses atributos são base para valoração aduaneira. Ou seja, você vai tributar o seu produto de acordo com a classificação e esses atributos que foram classificados ali. É o que eu ia comentar, inclusive, porque um desafio que já existe na área fiscal que impacta supply e compras há muitos e muitos anos é o cadastro, né, que a gente chama até de uma sigla em inglês MDM, né? Management Data Management. Você pega esse MDM, Master Data Management, né? Master Data, é um transtorno nas empresas, porque nunca está saneado, né? E você tem empresas, inclusive, que são parceiras nossas da Live University, que só fazem o serviço de cadastro. Você faz tudo de Ecomex, existem empresas no Brasil que fazem só a parte de cadastro. E aí tem a classificação, NCM, impacta tributo. Isso tem que ser um negócio que a empresa tem que se apropriar disso. Isso, exatamente. O ônus fiscal é dela. É dela. Então esse é um trabalho muito sério que tem que ser feito. E isso está muito ativo agora por causa da reforma tributária. E esse eu acho que é o terceiro, o top 3 ali. O terceiro, eu diria que, já trazendo um tópico sobre o qual todo mundo está falando, é o paralelismo que vai haver com essa transição da reforma tributária. Né? É isso aí. Porque, veja, a gente vai sair de uma do INPE, vai passar por um período de estabilização, mas vai começar a rampar um período de reforma tributária. Né? E vai ser tão complexo, eu diria que até mais complexo do que a própria transição da DI para a do INPE.
Não, desse processo de comércio exterior, no processo de comércio exterior. Então, para quem trabalha com comércio exterior, essa parte de catálogo, ou seja, de cadastro de produto, vai ter que estar redondinho para o negócio como funcionar. nunca esteve antes. Né? Antes existia ali uma... Né? E aí essa falta de cultura, não sei se é uma falta de cultura, mas se falta de zelo no cadastro do material, no Master Data Management, gerava um monte de passivo tributário. E o fiscal abre um container no porto, ele quer saber que carga que é aquela. Aí, dependendo do que está classificado, daí... Você tem razão em parte do que você está falando, né, de não ter o zelo suficiente. Acho que muita empresa já percebeu. Mas mesmo aquelas que têm o cuidado, trabalha, não é fácil. Não é fácil. Porque você precisa ter uma ideia. Com o fiscal. Gera problema com o fiscal. Para você ter uma ideia, a gente tem casos muito clássicos, né? Famosos no mercado fiscal, icônicos, assim. Tipo, tipo falar que a digitalização quebrou a Kodak. Você tem um caso clássico desse, que é o do sonho de valsa. Você já viu esse aí? Não, sonho de valsa não. Puta, é tão famoso e velho quanto o da Kodak. Né? Quando a máquina de escrever da Olivetti pelo computador. O do sonho de valsa é a classificação de classificar o item como bombom ou bolacha. Pois é. E bombom ou bolacha muda a classificação. E muda a alíquota tributária. Então, para conseguir fazer isso, não sei se você reparou que a embalagem do sonho de valsa mudou. Pois é. Você reparou nos últimos anos? Não A reparei. embalagem do sonho de valsa, como é que era? Era aquela dobradinha que você girava e abria o bombom. Agora ela é um saquinho. Isso aí, o motivo do saquinho... É a tributação. Mas você sabe que os... Então não é fácil. Então o que acontece? Aí, só para fechar mais um, aí você complementa. Tem outro caso clássico que é do chinelo Crocs. Esse eu conheço. Né? Que aí a lógica é isso, é um chinelo ou uma sandália. E aí chinelo ou sandália de borracha fechado ou aberto muda completamente. Mas a curiosidade desse caso clássico do Crocs não é que a classificação estava errada ou não. A curiosidade desse caso é ter uma empresa classificado como chinelo e a Receita foi lá e autuou. Exato. E a empresa mudou para sandália. Depois o outro cara foi lá e voltou para trás. A Receita Federal autuou de novo falando que estava errado. Exato. Então, essa liberalidade do fiscal que existe, o atributo mata. O atributo resolve. Porque hoje você tem no Crocs uma classificação fiscal que fala que ele é um chinelo de borracha ou uma sandália de borracha. Agora você vai ter, além da classificação fiscal, uma dezena de atributos que vão indicar irrefutavelmente que aquilo é uma sandália de borracha ou é um chinelo de borracha. Perfeito. Então, o fiscal que pegar o documento a partir de agora, de um Crocs ou de qualquer outro, um sonho de valsa, qualquer outro produto que tenha essa similaridade de dúvida, ele vai ler aquilo e vai falar, cara, não tem como eu falar que é uma sandália, porque é um chinelo de borracha. Tá bom, tá certo sua classificação. Então, percebe como isso o governo avançando, eu vou inventar, não sei se eu estou inventando demais aqui, mas o governo avançando... não necessariamente por IA, até por um banco de dados estruturado. Não tenha dúvida nenhuma. Um banco de dados estruturado vai cuspir o depara. Eu acho que é aí que nós isso, né? Não vai tirar agora, a interpretação do fiscal e vai falar com essas... Imagina lá que tenha 10 atributos do produto. Cara, que faça um algoritmo de... Cara, se der 70% do seu crédito, cara, é isso. Se der, pronto, faz um depara. Mas olha que interessante que está por trás disso, né? Quando o fiscal para um carregamento da Crocs para falar, olha, cara, isso eu ia falar encher o saco. Quem encheu o saco da indústria? Vale, isso aqui é um chinelo de borracha, reclassifica. Pô, olha o transtorno. Quando não autua, né? Quando não aplica uma multa. Quando não tem atuação. Olha o transtorno que isso causa. Para carga, sobretaxa, atrasa as vendas do cliente, custo para o governo, cara, porque esse cara está ali consumindo a máquina pública, você concorda? Lógico. Quando você tira tudo isso da frente, é aí que o custo operacional da indústria e o custo Brasil vai diminuir. É isso aí. Né? E tem uma pretensão do governo federal que com esse novo processo de importação, que faz parte do portal único do comércio exterior, o PIB seja incrementado em 1,5%. Isso é um caminhão de dinheiro, vários caminhões de dinheiro. Nossa Senhora. Né? Porque, cara, você viabiliza melhores ambientes de negócio. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que empresas que não usam o comércio exterior, porque é complexo hoje, passarão a usar como estratégia de desenvolvimento dos seus negócios, porque a simplificação, a transformação digital é inclusiva. Então, se eu tenho uma empresa pequena, eu fabrico pão, eu quero exportar, ou preciso importar farinha da Itália. Mas, cara, olha o transtorno que é isso.
Cara, quando você que você vê que digitaliza... É perfeito. Isso que você está falando tem até um reflexo nas decisões e cultura da pessoa física. Vou dar um exemplo bem prático. Você vai falar, cara, será que eu compro no Mercado Livre, na Magalu, cara, na Amazon do Brasil? Ou eu vou de, cara, Shopee, ou eu vou não sei o quê. Aí o cara olha e fala, cara, mas será que eu vou importar dos Estados Unidos, da China, isso aqui? Aí eu não sei se eu vou ser taxado, não vou ser taxado. Aí eu não sei se vai demorar 1 mês ou 2 meses para chegar o produto. E aí toda essa insegurança, o cara fala, você quer saber? Eu vou comprar no Mercado Livre, eu vou comprar na Amazon, né? Essa cultura da complexidade está instaurada em nós como pessoa física. Você não quer arriscar. Porque a gente já sabe da complexidade do Brasil. Eu sou um desse. Tem muito produto. Não, eu diria que a maioria que eu compro é local, porque eu não quero arriscar no prazo, na taxa ou ser extraviado. Exato. Então, essa mesma cultura minha do pessoa física, eu arrasto para a pessoa jurídica porque da quem pilota empresa. as companhias sou eu. Então, isso vai melhorar. E uma outra coisa vai acontecer. As indústrias de fora, que eventualmente não têm a operação no país ainda, passam a enxergar o Brasil como um país um pouco mais competitivo. Isso, exatamente. Aí, junto com uma reforma tributária, quem sabe daqui a alguns anos, vários anos, a gente não tem um ambiente mais propício para negócios. Então, é essa grande vantagem que eu vejo com o novo processo, puxando aqui para a minha praia, né, para o novo processo de importação, para o portal único do comércio exterior. É um movimento que está causando um monte de fricção, um monte de barreira, um monte de problema, que a gente discutiu um pouco deles, alguns deles aqui. Mas, cara, e pós esse processo? Quais são, então, essas estratégias pós do INPE, André? Eu tenho uma visão super otimista desse novo... Eu tenho dito que é uma nova era para o comércio exterior brasileiro, né? Pô, uma nova era ruim, de novo, problema. Não, mas, cara, olha uma milha à frente. Passou 2025, está tudo estabilizado, está legal, está redondo. Vamos começar a colher os frutos disso. Vai ter uma reforma tributária em paralelo, mas não olha para ela. Vamos olhar para frente. Eu acho que 3 pilares, Alex, eles impactam e vão impactar e têm impactado a indústria de forma muito positiva. E uma curiosidade. Na minha visão, eles estão acontecendo neste momento. Perfeito. É uma conjunção. Não vai acontecer de novo. É como bônus demográfico, né? Pô, perdeu. Né? Não tem chance mais. Então, o primeiro pilar é esse trabalho que o governo vem fazendo. Transformação digital dos processos de comércio exterior. Pilar número 1. Pilar número 1. Pilar número 2. E esse pilar número 1 puxado pelo governo. Pelo governo. Perfeito. De forma super legítima, virei fã, né? A gente sabe que o governo é essa coisa pesada, máquina pública e tal, mas, pô, eles estão fazendo um trabalho excepcional no programa de desenvolvimento do comércio exterior. Ponto. Então, esse é o primeiro pilar da conjunção de 3 pilares. O segundo pilar é muita tecnologia disruptiva, disponível a um baixo custo e um fácil acesso. Pô, nunca se falou tanto em inteligência artificial generativa. Nunca se falou tanto em blockchain, cripto, indústria 4.0. E, cara, está aqui, qualquer um pode usar. Qualquer um pode baixar um ChatGPT, um DALL-E, qualquer outra tecnologia dessa e usa isso de forma extraordinária. A questão nesse pilar, cara, é como no nosso negócio usar essas tecnologias disruptivas para impactar positivamente a operação do nosso cliente. Isso é uma coisa. Então, mas esse é o segundo pilar. Um terceiro pilar da conjunção dos 3, o terceiro e último, é que eu tenho observado uma transição, eu chamo de transição de gerações. Perfeito. Na indústria, os gestores do comércio exterior mais antigos, mais sêniores de idade, nascidos lá na década de 60, 65, ou eles estão se aposentando ou assumindo uma posição de C-level nas companhias e as suas cadeiras estão sendo ocupadas por uma nova geração, a geração Y. Os caras que têm lá os seus 35, 40 anos, que já não são os nativos digitais, mas já são digitalizados amplamente. E esses caras vão liderar a geração Z, que são os nativos digitais. Ocorre que essa geração come tecnologia disruptiva com farinha e transita e navega bem em ambientes transformados digitalmente. E essa conjunção, esse encontro desses 3 fatores está acontecendo nessa janela de tempo. Por quê? Porque o governo não vai mudar na dimensão que já está mudando o comércio exterior na próxima década. Acabou. A mudança do governo vai ser essa, a gente vai viver aí por mais uns 10, 15 anos. Vem a reforma tributária, mas é paralela ao comércio exterior. A grande mudança do comércio exterior
pelo menos eu acho que no meu tempo, inclusive de executivo de mercado aqui, vai ser agora. Eu não vou ver uma outra onda dessa acontecer. Tá? Posso estar equivocado, mas a minha visão. Tecnologia vai sempre evoluir. Isso, não volta para trás. Essa evolui sempre. Mas o terceiro, essa transição de gerações, cara, eu acho que eu não vejo uma nova transição à frente. Porque os caras que estão hoje com 35, 40 vão ficar nas suas posições por 15, 20 anos. Até subirem na carreira ou se aposentarem e serem substituídos por uma outra nova geração. Então, essa reciclagem profissional e essa mudança do governo, eu não vejo mais. A gente não vê mais nesses próximos 20 anos. Então, é a conjunção desses fatores que está acontecendo nesse momento que abre para nós, para indústrias como a nossa, de tecnologia, e para a própria indústria, de forma geral, uma oportunidade sem precedentes. Porque, cara, eu falei no começo que nenhum cliente nosso tem o comércio exterior como atividade fim, mas tem no Comex uma atividade preponderante, fundamental, uma missão crítica. Isso é cada vez mais verdade para a nova geração. Olha, a geração Baby Boomer tem um preciosismo desnecessário. Bom, mas desnecessário. Por quê? Se a operação do cliente é produzir petróleo, produzir carro, extrair petróleo, produzir carro, criar equipamentos de diagnóstico médico, que é a indústria que a gente atende, algumas das indústrias que a gente atende. Se o objetivo da companhia é esse, cara, por que o cara tem que pegar as picuinhas do Comex? Por que o cara quer um relatório verde, uma tela azul, um botão quadrado, um outro redondo? Cara, o comércio exterior não é fim, é meio para ele. Mas a geração Baby Boomer, que assume a posição de liderança das companhias hoje, que está sendo reciclada, ela tem esse preciosismo, sabe? Pô, vou imprimir um relatório e vou calcular na HP 12C para ver se está batendo esse relatório. Cara, esquece. Essa geração nova, se a indústria automobilística produz carro, o que o cara quer é produzir o drone, o carro autônomo. O cara quer explorar petróleo da forma mais verde possível. O cara quer criar um equipamento de diagnóstico médico para operações à distância. Então ele está muito mais focado na atividade fim da companhia dele. E o comércio exterior passa a ser meio. E ele quer um negócio rápido e tecnológico que ele possa usar do celular. E que esteja conectado com o ecossistema. Né? E isso vai empurrar as companhias para um outro patamar de produtividade. Tanto a indústria que opera no comércio exterior, quanto a gente que fornece tecnologia. Porque agora, a tecnologia que eu fornecia para o Baby Boomer, para o cara da geração antiga, eu tenho que repensar para entregar para a geração nova. E eu tenho que usar as tecnologias disruptivas do segundo fator, do pilar, né? E que tem que conversar muito bem com essa grande transformação digital do governo. Então, Alex, o que eu vislumbro para próximos anos de Comex são próximos anos assim de, cara, muitos frutos a serem colhidos por todas as mudanças que estão sendo implementadas. O que as empresas vão ganhar na prática com tudo isso sendo implementado? Tá? Eu sei que a primeira resposta vai ser... Primeira não, uma das respostas, obviamente, fala, vamos ganhar lucratividade, vamos ganhar margem. Isso aí, beleza. Mas vamos ser um nível para baixo desse aí, que isso aí eu já sei que a resposta vai vir. Uhum. Como que a empresa vai ganhar mais lucratividade? Quais são os fatores ali que eles vão ganhar? Básico, eu acho que fundamental. Tudo isso é até um negócio que é super gratificante de falar, porque está conectado com o nosso propósito. Com o propósito da nossa companhia Comex, né? Tudo isso que está acontecendo, cara, está devolvendo uma condição para o ser humano que foi roubada dele, né? Que é o tempo. Cara, toda essa transformação digital tem que entregar para o ser humano tempo livre para ele poder fazer o que ele faz de melhor, que é ser humano de verdade. Eu estou cansado de ver analistas de comércio exterior fluentes em mais de um idioma, formados em mais de uma graduação, presos atrás de um processo, digitando fatura comercial num sistema, SAP, qualquer que seja. Mas é digital. Não, tudo mais. Estou digitando fatura, cotando fretes, fazendo acompanhamento de rotas, né? Porque ele não pode deixar a fábrica parar. É isso aí. Se é uma manufatura, não pode deixar a matéria-prima deixar de chegar na planta. Se é uma empresa que revende, não pode deixar o SNOP parar. Então, o comércio exterior está sempre conectado e as pessoas estão ali sufocadas por uma operação que, com essa transformação digital, com essa abundância de tecnologia disruptiva e com essa nova geração chegando, isso vai ter que acabar. Então, tudo isso vai devolver para essas pessoas o tempo que lhes foi roubado.
para que eles possam pensar melhor nos negócios. E aí, cara, quando você tem um ser humano engajado com o negócio e que pensa melhor naquele negócio, ele cria coisas incríveis pro negócio. E o negócio prospera, o negócio cresce, o negócio se multiplica. Só vale uma ressalva que isso está acontecendo em várias áreas. Sem a dúvida nenhuma. Né? Na comercial, no marketing, no financeiro, no compras, no supply. E o que eu vejo de interessante nisso aí? Né? Falo interessante para não falar difícil. O que eu vejo interessante nisso, e eu palestro muito sobre isso, né? Estudo demais isso, o perfil das pessoas vai mudar, porque as pessoas, você deu um exemplo interessante, que é uma pessoa overqualified, né? Vamos traduzir para português. Exatamente. Você deu um exemplo de uma pessoa super qualificada fazendo um trabalho bem operacional. Isso. Mas você tem também a pessoa que está dentro da qualificação correta, ou seja, dentro do que ela pode e faz hoje. Você tem aquelas pessoas que estão fazendo uma atividade operacional e nem a qualificação para operacional tem. E isso aqui eu separei em 3 grandes blocos de pessoas. Né? Essa aqui de largada, esse cenário que você deu, do overqualified, ele arranca direto. Ele se adequa e arranca direto. Esse aqui vai ter que aprender. Esse aqui talvez nunca chegue, né? Porque ele não tem nem base direito para fazer o que ele está fazendo, já não performa bem no operacional de hoje, que dirá no estratégico. Né? Exato. Então, é muito bom para o cara que está acima da sua qualificação, é desafiador para aqueles que estão certinho e tem que aprender coisa nova, e é uma requalificação e troca de emprego, troca de função e de empresas que vai fazer para essas pessoas que não têm a qualificação para o futuro. Você tem razão. Agora, olha que incrível isso, cara, que esse negócio, o poder dessas mudanças todas, né? Impacta esse grupo de pessoas, mas impacta a nossa companhia também, no sentido de como eu olho para essas pessoas e não deixo essa ruptura acontecer. Ou que eu faça essa ruptura acontecer da forma mais suave possível. Isso. Então, como eu, uma empresa de tecnologia, porque eu estou criando tecnologia, e aí interessante, né? Porque eu gosto muito do Walter Longo. O Walter Longo tem umas sacadas, umas frases prontas ótimas, né? Então ele fala o seguinte, que quando grandes tecnologias surgem, elas dividem em opiniões públicas, né? Então ela divide, no caso da inteligência artificial, divide ali entre os otimistas e os pessimistas. Os pessimistas acham que os robôs vão roubar seus empregos. Os otimistas acham que os robôs vão roubar seus trabalhos. E muda completamente o jogo. Você vai roubar meu trabalho, vai sobrar mais tempo, e é aqui que eu me incluo. É para aqui que eu estou dirigindo a companhia. Ele fala uma outra que eu gosto muito também, vou tentar lembrar aqui, que é o seguinte: nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor do que um homem com uma máquina. Né? A inteligência artificial vai transformar homens e mulheres em super-homens e super-mulheres. Então perceba que a minha visão é que o processo é de adição, não de subtração. Eu tenho uma frase que eu criei também. Então vai lá. A minha frase vocês não serão substituídos pela tecnologia, e sim por um outro ser humano que usa a tecnologia. Mas como a gente ameniza essa isso? É a minha essa frase. É a questão. Porque a minha frase é falar o seguinte: de 10 pessoas na equipe, sem o gestor perceber ou percebendo, o que importa é que as 10 de hoje, daqui a pouco tem 4 que estão performando absurdamente. E aí você fala, o gestor vai olhar e falar, pô, eu tenho 4 que performam muito bem, esses 6 não estão. Ele vai começar a falar, melhora. Mas na verdade, por que esses 4 estão performando? Porque eles estão usando tecnologia. Exato. Eles estão fazendo coisa mais automática, estão usando a gente, já estão pensando em estratégico, estão entregando coisa nova e a galera entregando a operação. Aí ele vai olhar para esses 6 aqui e vai falar, pessoal, precisa melhorar. Alguns vão sacar. Né? E outros não vão sacar. Né? E esse é um ciclo natural. Não, mas isso é natural. Mas quem substitui não é a tecnologia. Não, são outras pessoas que passam a dominar a tecnologia. Isso, que performam melhor. Porque sempre vai ter... Cara, lógico, eu estudo muito o relatório, que vale a pena, fica de dica para quem quiser. É do World Economic Forum, sai a cada 2 anos, chama The Future of the Jobs. Pô, eu pego todo ano esse relatório aí. São pouquíssimas as vagas que a função vai desaparecer. Exatamente. Cara, qual que vai desaparecer? Vou dar um exemplo. Caixa de banco. É isso. Cara, é uma profissão em 5 mil que a profissão vai desaparecer. O resto é troca de atividade. É troca do trabalho, da atividade, e não da profissão.
profissão de comércio exterior, eu garanto, não vai desaparecer. Não vai. Não vai. Só que vai ter atividade nova. E a gente vai ter que ajudar. O que acontece? Até falando um pouco, né, de como a gente está preparado, como nós estamos preparando esse futuro para aproveitar essa conjunção de fatores que é única e, portanto, é uma janela de oportunidades. E já conectando com esse tema do profissional que vai ser ali, vai sofrer um pouco nessa transição, a gente criou um movimento na companhia que a gente chamou de movimento Pulse. Né? Por que Pulse? Né? Porque Pulse é o pulsar do comércio exterior. Né? O comércio exterior pulsa, cara, ele não pode parar. Né? A logística, o Comex. Então, movimento Pulse. Desse movimento, a gente derivou um manifesto, que é como a gente quer manifestar essa nova era do comércio exterior e como a nossa companhia passa a ser protagonista nesse mercado, né? nessa nova era. E o movimento Pulse, ele tem basicamente também três pilares, né? E eu gosto desses negócios de 3 pilares, porque é objetivo, é simples, é fácil de definir, né? Então, o movimento Pulse é o movimento de uma companhia que está fazendo um novo posicionamento, criando um novo posicionamento de marca para transitar nesse cenário de conjunção desses 3 fatores, para falar bem com essa garotada, para navegar bem no ambiente transformado digitalmente que o governo está trazendo e, para, acima de tudo, usar muita tecnologia para inovação. Então, o novo branding do nosso negócio está sendo construído a partir daí, nesse movimento Pulse. O movimento Pulse, eu gostaria de falar um pouco disso mais, mas ele traz, então, novas tecnologias e novos produtos para conectar tudo isso, e ele também traz a comunidade. Por quê? Porque é um olhar para esse profissional que a gente está trazendo também. Então, eu estou falando de tecnologia, mas, cara, como o profissional de comércio exterior, quais soft skills ele tem que adquirir para navegar nesse ambiente transformado? Isso. Então, a comunidade, Comex Pulse.com, e a gente inseriu o nome do movimento em alguns projetos. Então, esse Comex Pulse.com, que é o nome da nossa comunidade, é uma comunidade de comércio exterior aberta. Hoje tem 400 membros ativos. E, curiosamente, quinta-feira agora, nós vamos ter uma aula gratuita para a comunidade e que vai falar justamente disso. Qual é o novo comportamento, qual é o comportamento que o novo profissional de comércio exterior tem que ter diante desse cenário todo. Né? Esse evento que vai ter online, a gente chamou ele de Beyond Borders, além das fronteiras, né? E ele vai ser recorrente, ele vai ser a cada trimestre ou bimestre, se não me engano, vai ser recorrentemente, e é uma peça da comunidade Comex Pulse.com. Né? Então, é um olhar nosso de cuidado para esse profissional que vai sofrer esse impacto daqui a alguns anos. Boa, então vamos entrar nessa parte de já que a gente falou tecnologia, quais são as tecnologias e as ferramentas chaves que vão transformar bem aqui e que já estão inseridas dentro do projeto do Pulse? Olha, isso dá uma oportunidade para falar que é o seguinte, essa pergunta é interessante, porque a gente está nas próximas poucas semanas, os próximos dias, eu diria, para fazer um grande lançamento, que é uma nova versão da nossa solução. Tá bom. Que é o Pulse Edition. O eComex Suite é o nosso aplicativo atual. Ele passa a dar lugar para o eComex Pulse Edition. Perfeito. Que é uma versão muito mais atualizada tecnologicamente, continua sendo robusta, muito segura, que ampara a operação crítica de comércio exterior dos nossos clientes, mas tecnologicamente muito evoluída. A gente é um grande parceiro da Oracle global. A Oracle é uma das maiores, se não me engano, está entre as 3 maiores empresas de tecnologia do mundo, e a gente embarca na nossa solução tecnologia Oracle de ponta a ponta. Então, isso traz para o cliente que tem a operação de Comex com missão crítica uma tecnologia e uma solução muito robusta acima de tudo. E com as novas tecnologias que a gente está embarcando na nossa solução, a gente está trazendo uma experiência de uso que conversa muito com a nova geração. Essa é a primeira coisa. Perfeito. Então, agora, que você falou de Oracle, deixa eu só perguntar uma curiosidade importante, acho que para o pessoal que está ouvindo. Não necessariamente você está falando que só integra com o RP da Oracle, né? Não. Na verdade, a Oracle é o banco de dados, é isso que você está falando. Oracle é o banco de dados, é uma tecnologia de desenvolvimento, perfeito, né? Que é da Oracle. Mas a integração do Pulse vai ocorrer com Oracle, SAP, com Oracle, TOTOS e todo mundo. Todos esses que a gente já tem essa integração estabelecida há décadas. Né? Só para deixar claro, o cara fala... É um ponto muito importante, obrigado.
Então, o Comex Pulse Edition, ele vem com uma roupagem muito moderna, muito mais atualizada, muito mais amigável, né, e que se conecta com essa nova geração. Dentro dessa tecnologia, dentro desse conceito do Pulse Edition, a gente tem os módulos tradicionais do comércio exterior, já atualizados tecnologicamente. Perfeito. Então a experiência de uso vai ser outra. Então, para quem conhece o Comex Suite, a hora que fizer o login, eu tiver a experiência de uso do Pulse Edition, vai... Ou seja, falando em UX, que é uma palavra, falando visualmente, clique, menu, caixinha para preencher, experiência do mouse, já vai ter uma diferença de UX muito grande entre o outro, de usabilidade. Brutal. É uma diferença brutal e muito mais positiva. E o que coloca a gente, nesse nosso mercado, num patamar de uma certa vantagem competitiva. Por quê? Porque é um mercado ainda muito comoditizado em termos de oferta. Né? Então, quando a gente se desponta e mostra uma solução mais atualizada tecnologicamente, com uma navegação mais intuitiva, mais moderna, uma usabilidade melhor, a gente já sai com uma vantagem competitiva nos processos, entrega essa vantagem para os nossos clientes. Né? Então, além de ter todo esse processo de evolução tecnológica, a gente está embarcando muita tecnologia importante dentro dele. Então, por exemplo, a inteligência artificial. Como a gente está usando na prática a inteligência artificial generativa para criar uma experiência positiva para os nossos clientes? Cara, cerca de 4 bilhões de documentos são transacionados por dia em função do comércio global. É um volume assim brutal também, né? Astronômico. Parte desses documentos passam nas mãos de todos os nossos clientes. É isso aí. Então existem ali os seres humanos que captam aqueles documentos, digitam, validam, processam. Dá alguns exemplos bem tangíveis de documento. A gente estava num cliente recentemente, numa feira intermodal, que inclusive vai acontecer agora em abril, e vai ter esse grande lançamento nessa feira. E esse cliente do segmento do óleo e do gás, líder absoluto do setor e do mundo, ele, discutindo um pouco com a gente, falou, poxa, olha, a gente teve um colaborador ali que agora, essa semana, que teve um burnout. Falei, puxa, mas o que é? O volume de documento? Ele falou, não, eu quero um engenheiro. É o overqualified que a gente falou. Digitando fatura na tela da SAP. É isso aí. Então o processo é assim, cara. É fatura. Um documento é fatura. O cara recebe, você faz uma compra internacional de uma matéria-prima, o teu fornecedor manda uma fatura comercial, que é uma nota fiscal internacional. Você tem que pegar aquele troço ali. E é papel, né? Papel, PDF. PDF. Veio um papel junto com a embarcação, mas veio um PDF antes para você despachar as coisas antes. Não, veio um PDF, o cara tem que abrir o PDF e falar, puta, legal, esse PDF aqui está trazendo essas mercadorias. E qual pedido de compras ele está relacionado? Que pedido que eu vou receber? Porque você tem um pedido. Vamos lembrar aqui, que vai conectar com outro tema que eu vou falar. O processo de comércio exterior ele é muito transacional e departamentalizado. Começa lá na manufatura, no planejamento de produção. É isso aí. Que matéria-prima eu vou ter que importar? Como é que está a demanda? Como é que está o estoque? Eu vou ter que importar matéria-prima, legal. Depois vai para compras, cotar fornecedores. Sim. Depois vai para um outro cara cotar frete internacional, logística. Depois tem o trânsito internacional. Depois do trânsito, a mercadoria chega no Porto Nacional. Começa o desembaraço aduaneiro e o trânsito local. Depois a mercadoria chega na planta. Tem que ser internalizada. Você tem a logística, tem o embalde interno, do embalde interno aí que volta para a pessoa da operação da fábrica. Exato. E essa transação toda, cara, ela tem que ter visibilidade na cadeia. E ela não pode parar. Por isso que o comércio exterior é tão frenético, né? Ela não pode deixar parar. Então, a fatura comercial é um dos documentos que a indústria recebe. Mas recebe o BL, recebe packing list, recebe shipping instrument, recebe um monte de coisa. Tem que emitir nota fiscal, tem que dar as entradas. Então, esses profissionais estão presos nessa rotina documental. Que muitas vezes tem que ficar digitando a fatura, digitar a nota. Os 4 bilhões de documentos transacionais no mundo, parte desses documentos, esse ser humano que teve um burnout recebia. É isso aí. E aí vem a IA. Aí vem a inteligência artificial, cara, vem a tecnologia disruptiva. A IA vem para receber esse documento automaticamente, identificar que documento que é. É uma fatura comercial? É um packing list? É um BL? É uma fatura comercial. Extrair a informação desse documento, transformar em dado estruturado e processar esse dado automaticamente, conectado com os pedidos que estão lá no SAP, no Oracle, qualquer que seja o RP. Pô, mas isso é muito evidente. Cara, é evidente, mas não é fácil fazer. Não. Tem muita oferta no mercado que elas falam, eu leio o documento. Cara, mas a gente está nessa jornada há 1 ano e meio fazendo esse algoritmo funcionar bem. Não, hoje porque numa teoria, vamos usar uma palavra antiga, hein? OCR, né? É uma evolução. Cara, nós temos OCR, né? A gente está falando de OCR pelo menos há 20 anos. Né?
Mas mudou muito, né? Mudou demais. A qualidade da leitura e o OCR tinha uma condição, né? Que você tinha que mapear um documento e falar o que era cada campo. Agora não, essas tecnologias conseguem entender. Se troca o layout do arquivo ou da folha, ele pega do mesmo jeito. Automaticamente. Né? É isso. Então a inteligência artificial vem para isso, né? Para ler esses documentos automaticamente, processar isso automaticamente, e o ser humano ali dá um ok, cara. Dá um ok. Validar. Agora, não sei se tem mais de um método, mas vou descer bem operacional agora, porque a gente está falando isso, é legal o pessoal entender. Chegou um PDF, né? Poderia ser a folha de papel, mas chegou o PDF. Abriu o PDF, a inteligência foi lá e leu os dados. Isso. Hoje, como é que isso vai parar no SAP? Você está fazendo integração via API, o robozinho redigita e você vê o mouse mexendo na tela, tem um pouco de cada. Como que vocês estão trabalhando isso? Então, aí vem uma outra visão que a gente teve, e conectando com aquela questão da departamentalização e do tamanho da transação do Comex, a gente imaginou o seguinte: poxa vida, e se nós tivéssemos agentes digitais autônomos que tivesse autonomia de pegar um documento, conectar internamente com os pedidos, deixar o processo todo criado para alguém aprovar e validar aquele negócio? Seria um negócio sensacional. Então entra numa era na companhia, e essa é uma tendência global de tecnologia, apontada por Gartner, inclusive, dos agentes autônomos digitais. É isso aí. E aí vem um conceito que a gente está registrando, que é o AI Digital Army. Pô, se a gente criasse um exército digital, né, de inteligência artificial, que tivessem ali vários agentes digitais, um esquadrão de agentes digitais, fazendo tudo que a empresa precisa para operar no comércio exterior. E bota os caras do comércio exterior, as pessoas, cuidando melhor dos negócios. Bota o engenheiro para explorar petróleo. Bota o cara de compras para negociar melhores rotas, melhores fretes, orquestrar esse exército de robôs, né? Bota as pessoas fazendo o que elas fazem de melhor, como a gente falou há pouco tempo atrás, para serem mais humanos, né? E pensarem. Então, o Walter Longo fala que em terra de robô quem tem coração é rei. Né? Então é isso mesmo. Então, aí veio o conceito do AI Digital Army, que é um conceito embarcado no Pulse Edition. Então, o Pulse Edition, olha que legal, ele tem 4 robôs que são os primeiros componentes, os primeiros soldados desse exército digital, que já tem um roadmap definido que só vai crescer e só vai melhorar. E a gente personificou esses robôs, isso foi mais legal. A gente criou robôs mesmo, eles estão espalhados pela solução, inclusive, que o cara pode interagir com ele. E a gente vai imprimir os robôs em 3D para fazer uma ação de marketing e tal. Mas tem um robô chamado Titan, que é um robô que recebe o documento e processa e integra lá com o SAP. Tem um robô chamado Intelia, que é uma menina, né, que ela está antenada às mudanças legais e avisa o cliente, dado uma mudança legal que impacta a tua operação. Tem um robô que a gente chamou de Claudia, que é uma homenagem à nossa diretora de operações, que a gente embarcou uma solução, olha que legal, de autoatendimento dentro do Pulse Edition. Então, imagina que você está ali no Pulse Edition, você fala assim, cara, como que eu emito uma nota fiscal? Um colaborador novo, que acontece muito, turnover na companhia, bota gente nova. Puta, eu preciso emitir uma nota no e-commerce Pulse Edition. Eu preciso gerar uma do INPE. Como é que eu faço isso? Ele entra no chat, pergunta e o chat dá o guia completo para ela. Olha que incrível. Isso tira uma necessidade da nossa companhia de ter um operador, de perder tempo do operador. Receber o e-mail, o cara explicar. E o cara é servido na hora. Na hora. Ele se resolve ali. É isso aí. A gente colocou nessa tecnologia na Claudia 100% dos nossos manuais de treinamento, a transcrição de 100% dos cursos da nossa academia. Né? Então ela está hiper recheada de informação certeira sobre a navegação. Que na prática, só para pegar esse exemplo que é legal, para a galera tangibilizar, é um chatzinho dentro do Pulse Edition, é o WhatsApp, o que é? É um chatbot dentro do Pulse Edition. Dentro do Pulse Edition. Então, se está logado no Pulse Edition, aparece ali um agente que você sai conversando com ele. Você sai conversando com ele. Ele mostra, ele guia você a fazer isso. E tem um que a gente está apaixonado por ele também, que é o PolePy. Né? E que ele a gente chama de Shipping Proposition. Cara, olha que incrível que esse negócio faz. Ele olha para um histórico de embarques da tua companhia, aos últimos 6 meses. Ele fala o seguinte, Alex, ele traça um perfil logístico da tua operação. Ele fala, Alex, é o seguinte, olha,
Nesses últimos 6 meses, você operou nessas regiões e você teve 800 embarques e gastou, portanto, tantos milhões em frete internacional e outras despesas acessórias que vêm junto com o frete. De acordo com o meu algoritmo, veja, nessa região aqui da Europa, você embarcou várias vezes desses países cujo porto de saída é o mesmo e que o navio saiu na mesma janela de partida, sim, fez vários embarques, você não consolidou carga. Ou cara. seja, ele vai recomendar uma consolidação de carga. Primeiro ele mostra para você o dinheiro que você deixou na mesa. E, cara, acredite, são milhões. Em alguns casos, dezenas de milhões por ano. De falta de consolidação, uma oportunidade. Depois que ele faz isso, o Popeye ele começa a orquestrar os seus embarques. O Titan, que é o cara que captura os documentos, pega os documentos, passa para ele faz já os dados lidos, né? O Titan pega os documentos, processa, lê, identifica uma fatura, passa para o Popeye, para esse outro robô. Esse outro robô começa a acumular com outros documentos e começa a fazer a consolidação das cargas. E propõe para você a melhor forma de embarcar. E gera a instrução de embarque e manda para o teu agente embarcador. Inclusive no nível de estufamento de container. Então, algoritmos sofisticados que a gente criou, cara, e que a gente personificou e deu a ele esse contexto do Digital Alarm, que vai ajudar a indústria a ter um retorno de investimento e uma alta de produtividade, cara, sem precedentes também. É isso aí. Então, o Pulse Edition, ele é muito mais do que uma cara nova, um facelift do e-commerce, né? Ele é uma nova geração de software que vai atender integralmente a convergência desses 3 fatores. Vai falar muito bem com a transformação digital do governo, vai usar muito bem tecnologia disruptiva e vai falar muito bem com a nova geração que está assumindo liderança nas companhias. Perfeito. Eu estou palestrando bastante. No ano passado, já no começo do ano passado, eu comecei a falar bastante da tendência de Agent AI, né? E hoje eu acho que já é uma realidade, passado um ano que eu falei ali, e isso vai aumentar muito. Eu não sei se vocês pararam para pensar no nome que você falou, deu o nome do robô, né? Eu didaticamente, né, como eu preciso ser didático nas palestras, eu separei o nome agente de robô, porque como o robô está sendo muito usado para RPA historicamente, eu estou chamando esse tipo de coisa de agente mesmo, né? Eu estou tendo cuidado de não falar robô, porque as pessoas vão achar que é simplesmente copiar, colar e digitar. E não usa interpretação. Esse exemplo do Popeye que você deu para mim está usando IA fortemente para algoritmo de sugestão. Popeye e o Titan que lê os documentos. Eu estou explicando e falar, olha, robô é o cara que pega... O Cloud AI é um robô. Isso, é um cara que pega ali, conversa, automatiza e joga o documento. Esse cara é um agente, porque esse cara é autônomo, usa algoritmo. Tem uma coisa muito interessante na classificação que eu estou estudando, teórica, né? Mas do que é um agente ou um robô, que é a questão de autonomia. Exatamente. Né? O agente ele é autônomo, ou seja, ele fica esperando lá e quando acontece alguma coisa ele consegue captar e fazer. O agente ele analisa, ele tem múltiplos steps, ou seja, ele tem várias coisas encadeadas uma dentro da outra e ele toma decisão, né? Exatamente. E age, ele toma decisão e age. Essa questão de tomar decisão e agir é uma coisa que o robô não faz, porque o robô ele só está programado para reação. E né? tudo isso conecta com essa nova realidade do profissional. A gente fez dentro... né? Total. Dentro da comunidade, da Comex Pulse.com, que é um dos pilares do Pulse, do movimento Pulse, a gente fez o ano passado, essa comunidade nasceu no ano passado, e a gente pilotou alguns workshops da comunidade. São vários, né? A gente vai fazer o Beyond Borders agora, como eu falei, na quinta-feira, mas o ano passado a gente terminou o ano com um evento chamado Ideias que Importam. A gente juntou numa sala, foi aqui na live, inclusive, que a gente usou. A gente juntou aqui alguns clientes nossos e algumas empresas do mercado para debater sobre a inovação no comércio exterior. E uma das coisas que os caras mais pediram e mais reforçaram é a condição de a área de Comex ser cada vez mais protagonista, fazer parte da decisão estratégica corporativa e dos profissionais serem protagonistas também. E eles só conseguem ser assim se a tecnologia amparar esse desenvolvimento. É isso aí. Então, cara, percebe que a nossa missão, muito além do que entregar uma solução para desembaraço aduaneiro, é dar protagonismo e devolver o tempo
o inverso, devolver o tempo para o ser humano para que ele se torne protagonista das tuas operações. Perfeito. E voltando na minha pergunta, para fechar, voltando na minha pergunta que eu perguntei lá, mas como é que ele pega a imagem e joga no SAP? Na verdade, você explicou bem tecnicamente, a resposta é: você tem múltiplos agentes de IA/robôs, que esses agentes, um chamando o outro, ele acaba fazendo integração. Na prática é isso, né? Respondendo a pergunta de maneira direta. Orquestrado. Então você tem um agente que sabe ler documento, interpretar, capturar, internalizar nele agente a informação. Exato. Chama um outro que vai pegar e vai conectar dentro dessa SAP. Chama um outro que faz análise de consolidação de carga. Um vai chamando o outro e vai colocando. Por isso é o conceito do exército digital. Por isso é o conceito do exército digital. Digital Army, né? E essa legião de robôs e de agentes digitais autônomos, elas só vão crescer, ela só vai crescer. Só vai crescer. A gente só vai aumentar esse exército para que as pessoas possam ter os seus tempos preservados. Muito bom. Eu acho que a gente, como eu disse, eu estudo muito isso aí já faz anos e anos e anos, a gente passou por umas coisas muito históricas, do tipo, bem lá atrás, que foi a implementação de RP. Isso. Quando implementou RP, diminuiu o número para fazer a mesma coisa, que fique claro, para fazer a mesma atividade, o RP implementado diminuiu o número de vagas, de headcounts necessários. Você tinha 100 pessoas para fazer aquilo, você passou a ter 60. Tanto que a própria SAP, TOTUS, Oracle e todo mundo, Senior Sistemas, ela vendia o projeto de RP fazendo ROI do headcount que você não tinha. Isso era clássico. Olha, você vai gastar aqui, um exemplo, 5 milhões, mas em 2 anos isso é 5 milhões de salário que você não vai pagar. Cara, é o clássico do clássico. Mas aconteceu, né? Aconteceu e foi muito forte. Sim. Na minha visão de TI histórica, veio uma segunda onda que foi a do BI. E não do que a gente está vivendo agora, BI de lá. Essa segunda onda do BI, para mim, foi um fracasso. Porque se gastou milhões e ninguém usava os dashboards. Com um monte de coisa, gastou milhões em data warehouse, data lake. E não adiantou nada fazer um parênteses na aqui, prática, na época. Antes de você continuar para a próxima, a questão do BI ainda é uma oportunidade. Por quê? Continua sendo. Porque, olha, em 2008, a frase "Data is the new oil", né? Isso. Dado é o novo petróleo. Isso. Ela foi falada por um cientista inglês em 2008. Se você baixar o ano passado, 24, o CIO Gartner Report, você vai ver que a segunda maior preocupação dos CIOs entrevistados é a estruturação dos dados. Continua. Continua, 18 anos depois. Surgiu o conceito de Big Data. Big Data veio um pouquinho depois desse BI, surgiu o Big Data. Então eu tenho falado que o Data is still the new oil. Isso, ainda é o novo. Por quê? Porque essa primeira onda, que lógico, eu estou exagerando percentualmente, 70% não deu em nada, ninguém usou, gastou dinheiro, o dado não estava estruturado. E esse não substituiu o headcount, não substituiu nada. Veio na sequência, quando eu olho para o desenvolvimento do digital no mundo, veio um vale de TI não ser protagonista, não sei se você vai lembrar disso, de TI não ser protagonista. E a TI, o que fazia a área de TI? Ela garantia tudo funcionando e manutenção de RP. Exatamente. Então a grande função da área de IT era garantir compliance, segurança e dar manutenção para o RP funcionar. Eis que vem a onda que a gente está vivendo, que entrou o 4.0. Isso. Esse 4.0, na minha análise, esse 4.0 que a gente já vive há uns 5 anos, ele começou a ganhar um monte de coisa de conexão com IA, com robô, mas também com conexão de software, algoritmo, uma pancada de coisa aí no central, né? IoT, integrando indústria, um monte de coisa aqui de tecnologia. E ele não substituiu o ser humano. A gente está vivendo uma época de 5 anos de não substituição, porque as pessoas começaram a fazer outras funções e começou a ganhar movimento em escala. Nós estamos entrando, aí entrou a IA com a generativa de ChatGPT, que foi o grande precursor, e nós estamos entrando na era do agente AI. Por que eu fiz todo esse histórico? Na minha visão, esse agent AI tem o mesmo poder de transformação, não do 4.0, nem do BI, mas sim do RP. Acho que a gente está no mesmo volume de transformação quando entrou o RP com o Agent AI. Porque o Agent AI, ele entra no organograma da empresa. Entra. Brincando assim, você tem João, tem gestores, Cláudia, pessoas físicas, líderes no organograma novo, né? Eu estou brincando, mas é uma verdade. Aqui, mas é um squad de agente autônomo. É isso? É verdade. É isso. Então, a gente está vivendo uma que você falou no momento que a gente está vivendo, a gente viveu uma era da migração do industrial para o digital.
Só que essa época que a gente vai entrar agora de agente, ele é o mesmo peso do RP. Da entrada do serão RP. novos desafios, né? Mas eu também acho que essa nova era encontra uma indústria mais enxuta em termos de pessoas. Total, né? Já não tem aquela abundância. Que eu lembro de departamentos de TI, áreas de tecnologia, de informática, né, na época, há 200, 300 colaboradores. Às vezes é maior do que a produção do cara, né? No Brasil. Isso acabou. Eu vi isso ser dizimado. As áreas de TI das companhias são lean, centralizada, não tem, né? Geralmente um CIO, 2, 3 caras de infra interna, segurança e acabou. Isso. Então as empresas estão mais enxutas e isso, eu acho que aí isso vem para somar. É para somar, né? Do mesmo jeito que se você olha para trás, o RP somou absurdamente. Exato. Tanto é que você olha para trás e o que seria meio, nossa, vamos pôr um RP, você olha hoje, nem cogita-se empresa de médio porte para cima, né? Vamos pôr assim, né? Nem cogita se não tem um RP, né? Exato. Isso não existe. Toda empresa de médio porte para cima ali tem um RP. Minimamente você tem um RP, não tem como sair. André, acho que foi bom. muito legal o nosso bate-papo. Deu uma visão do que está acontecendo agora em tecnologia, dessa questão do que vai ser, não do que você falou do INPE, apenas uma etapa, um pedacinho desse movimento que, junto com a reforma tributária, vai dar uma transformada de 5 anos. Me arrisco a dizer o que eu tenho dito para a reforma tributária, ou para a logística, ou para compras, que as empresas que saírem na frente, né, não tenha dúvida, vão ter uma vantagem competitiva que vai gerar lucratividade, caixa, pessoas e competitividade. Eu estou usando muito essa palavra, né? Às vezes a gente está pensando muito em lucro. Lucro é consequência da competitividade. O que eu quero dizer com isso? Cara, a reforma tributária, quem, por exemplo, fizer o cálculo de ROI e já trouxer um exemplo do centro de distribuição para perto, porque já sabe que lá na frente o ICMS não vai ter benefício em estar a 400 km de distância, esse cara vai vender mais rápido para o cliente. E ele vai ganhar mercado, ele vai ganhar market share. Entendeu? Então existe uma loja de competitividade. Eu acho que quem observar bem essa questão do comércio exterior e conseguir estar com vocês fazendo essa transformação com bastante ênfase, vai ganhar competitividade, facilidade, tempo, recurso e vai dar resultado. Né? E aí eu acredito vai dar resultado. Uma era de cocriação, que a gente está falando das mudanças de tecnologia, da indústria de tecnologia. A gente também vem de uma época em que a gente ditava as regras. Agora não, cara. Agora eu tenho que sentar na mesa com o meu cliente e entender o que faz sentido para ele. Isso. Então, o que a gente mais quer é fazer essa chamada aos nossos clientes para fazer parte desse movimento PUS, seja na comunidade, seja na construção conjunta dos nossos roadmaps. Então, perfeito. André, muito obrigado pelo podcast. Foi muito bacana. E é isso, pessoal. Ficou aí muita coisa prática e muita coisa do que virá pela frente. E, se você gostou, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas de Comex, porque a transformação no Comex está forte, acelerada e está só no início. Um abraço e até o nosso próximo podcast. Muito obrigado. Valeu.